Olá, amores e amoras, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês como fazer um joguinho de pescaria. Aproveitando que a gente entrou em julho, é época de festa junina, apesar da pandemia a gente não vai ter festa junina, vamos aproveitar esse momento para ter um momento lúdico com as crianças em casa. Então eu vou explicar para vocês como fazer um jogo de pescaria para crianças bem pequenas, ali até uns 5 anos, que ainda estão em fase de desenvolvimento motor, e o objetivo é você usar os materiais que você tiver em casa. Reaproveitar retalho de tecido, de feltro, o que você tiver aí para fazer. E se você não sabe costurar, não tem problema, você pode fazer o mesmo joguinho colando com cola quente. Vamos começar? Para fazer, você vai precisar de vários retalhos de tecido. O objetivo é você aproveitar todos os retalhinhos que você tem perdido em casa para fazer esse joguinho. Você vai precisar de retalho de feltro e também retalho de manta acrílica. Não tem tanta necessidade de você colocar manta acrílica se você não tiver, mas se você tiver, um a mais para ela ficar mais firminha. Então, primeiro você vai entrar lá no grupo, vai pegar o molde e vai riscar o molde no tecido. Você pode colocar ele no sentido do tecido, como você conseguir encaixar ele no seu tecido. Porque, como eu falei, o objetivo é só reaproveitar os retalhinhos que iam pro lixo. Como a gente vai colocar um clips dentro, porque o objetivo é fazer um jogo infantil para crianças pequenas, ali de 1 a 5 anos, mais ou menos. Então, você não pode esquecer de deixar um espaço numa das laterais para você passar o clips, tá? E virar a peça também. Então, eu vou marcar aqui, que daqui até aqui eu não vou costurar. Então, a gente vai fazer o seguinte sanduíche. O tecido com o direito, com o feltro e a mantinha. Se você tem dificuldade de costurar tudo junto, pode alfinetar. E a gente vai fazer uma costura toda a volta. O molde tá na descrição do vídeo. Então, a gente vai fazer uma costura. A gente vai começar aqui, vai vir, vai dar a volta e vai terminar aqui. Retrocesso no começo e retrocesso no fim. Se você achar ruim costurar com a manta por baixo na sua máquina, se ela enrosca, alguma coisa assim, você pode colocar um papel por baixo, um papel manteiga, que ela ajuda a não enroscar na máquina. Então, vamos costurar rapidinho aqui. Quando você chegar na quina, você para com a agulha embaixo e ergue o pé calcador e gira, sempre costurando sob a linha. Uma das partes mais chatinhas desse trabalho é você virar ele agora. Você tirou o alfinete, mas primeiro você tem que cortar. Você pode usar essas tesouras de picote para fazer o corte. Ou você pode usar uma tesoura normal e fazer os picotes nas curvas na mão. Aí vai do que você tem em casa. Eu vou fazer um lado com essa tesoura para vocês verem e o outro com a tesoura normal. Eu gosto de cortar sempre retinho aqui nas pontas. Aqui eu vou cortar. E quando eu chego perto da abertura... Opa, tava fora da câmera.
Quando eu chego aqui na abertura, eu gosto de deixar uma área um pouquinho maior. Porque na hora de virar, ela vai ficar melhor. Então, aqui. Sempre nas quinas, você corta mais rente a costura. Só cuidado para não cortar em cima da costura. Isso facilita na hora de virar. E independente de ser a tesoura de picote ou a tesoura normal, aqui nos cantos você já vai dar um picote bem fundo, quase na costura, mas sem pegar a costura. Só para garantir que nesses cantos ela vai virar bem e não vai ficar enrugado o tecido. Nesse caso, aqui onde eu não onde eu cortei com a tesoura reta, eu tenho que dar uns picotinhos. Tesoura de ponta fina. Então, aqui, você vem e dá uns picotinhos. Ela vai fazer a mesma função que a tesoura de picote. Só cuidado na hora de picotar aqui, pra não pegar na costura. Sempre com muito cuidado pra não pegar na costura. Porque esses picotes, eles ajudam na hora de virar a peça. Então, tá tudo aqui picotado. A gente vai virar a peça. Deixa eu limpar aqui a mesa. Aqui é como ela ficou depois de passada. Ela dá uma sentadinha, porque a manta quando passa, ela abaixa, né? Mas como o objetivo é ela ficar mais firminha, então não tem problema ela diminuir o volume. Então, a gente tira o alfinete, a gente tem a nossa abertura, a gente vai introduzir o clips, porque o objetivo é pegar ela com imã depois, por isso que a gente vai pôr um clips aqui dentro. E o clips, esse clip 6, ele é firme, então a criança não vai conseguir dobrar, não vai correr o risco dela se machucar. Quer dizer, ela dobra, mas a probabilidade é menor do que se você colocar um outro tipo de arame aqui dentro. Porque ele é bem firme, né? Por isso um clipe tão grande. Então, a gente vai pra máquina e a gente vai fazer um pesponto em toda a volta. Com bastante amor, carinho e paciência, porque principalmente quando ele chegar aqui nos cantos, ele fica mais difícil. Então, você vai ter que ir no volante a maior parte da curva para garantir que ela fique bem assentadinha. Principalmente se a curva ficar mais gordinha, assim. Então, vai com paciência que dá certo. Eu vou pra máquina para vocês verem como fica.
É assim que fica os peixinhos no final. Com todo o pesponto em toda a volta, assim, e com o clips aqui dentro. Então, a gente vai reservar esse aqui e vai começar a fazer a varinha. Para fazer a vara de pesca, a gente vai precisar de mais um retalho de feltro, o molde, 2 ímãs, pode ser aqueles ímãs que usa para fechamento de bolsa, bolsa necessaire, que é chato, assim, né? Ou pode ser aqueles ímãs que você compra em material de construção. Esse aqui eu comprei no material de construção e eu paguei R$ 15 num pacote com 20 ímãs. E ele é bem forte, tanto que tem que deixar um para cada lado. Você vai precisar de um barbante, um fio que você tem aí em casa. Pode ser canudo. Esse aqui é aqueles canudos de copo, que ele é mais firminho, assim, aqueles copinhos de festa, assim. Pode ser um hashi, que ele não deveria ter quebrado errado. Pode ser o que você tiver aí. Então, o que primeiro você vai fazer? Você vai riscar o teu molde. Você vai riscar o teu molde. Então, a gente primeiro vai fazer... Vai pegar 2 pedaços de barbante, sem muita regulagem. E vai reservar. E aqui a gente vai pegar e vai enrolar na mão 10 vezes. Até a ponta chegar aqui embaixo de novo. Não tem necessidade de ser mais do que isso. E a gente vai passar aqui dentro e amarrar. Agora a gente vai pegar a segunda parte que a gente deixou, deixa a pontinha para baixo, dá umas voltinhas aqui. 1, 2. Umas 3 voltas é suficiente. E a gente vai amarrar um nozinho mesmo, só para ficar bonitinho. É para ser a decoraçãozinha do nosso anzol. Então, dá um nozinho bem apertado. E a gente vai fazer isso aqui 2 vezes. E aqui eu vou prender o fio, 1 metro de fio mais ou menos, no palito. Não tem muito glamour nessa parte. Eu enrolo, amarro o nozinho e colo, porque para garantir que a criança não vai conseguir arrancar. Enquanto o nosso palito seca, a gente vai dar continuidade aqui. Vamos cortar o feltro sobre o risco. E não tem problema nesse caso que apareça um pouco do risco, porque a gente usou uma caneta térmica. Mas se você não tiver usando uma caneta térmica, risca no avesso. A gente tem o nosso tecelzinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar ele para ele ficar com as pontas soltas. Você pode cortar mais para cima, mais para baixo, depende
do que o acabamento que você quer. Vai separar aqui nossas bolinhas. Vai colocar o tecel e o imã. Eu já coloquei uma gota de cola no imã. E já vou colar ele em cima do tecel no feltro. E vou cortar o excesso do fio. Ele puxa muito a tesoura. E vou pegar a ponta do outro barbante que tá preso na varinha e já vou aproveitar e colar aqui. Então, esse foi o nosso resultado final. Os 7 peixinhos que a gente tem. Vou mostrar aqui mais pertinho na câmera. Com o nosso clips aqui dentro. As nossas varetinhas. Com o nosso imã aqui dentro. Que ela pesca o peixinho facilmente. Aqui a nossa outra varetinha, que ela tá aberta. Ficou com 1 metro de fio. Aqui fica ela coladinha, ó. Por que a gente escolheu ela fazer ela com imã e clips, principalmente esse clips aqui que é bem grande? Porque esse clips, para uma criança até 5 anos, ele é bem duro. Dificilmente a criança vai ter força, ela vai ter que fazer muita força para poder estragar um clips desse. E ele também demora bastante para oxidar, mesmo estando úmido, o que garante uma durabilidade melhor pro brinquedo. Se você não costura, não tem problema. Você pode fazer o recorte em 2 partes de feltro e fazer ele todo colado com cola quente, que funciona muito bem. Ou até mesmo a cola de silicone frio. Elas funcionam muito bem para feltro e tecido também. Só que eu desaconselho a usar o tricoline ou qualquer outro tecido que desfie. Então usa só o feltro, que ele não desfia, é legal, o acabamento fica bom. E se você tem uma criança maior, você pode colocar uma fitinha aqui na ponta e colocar um ganchinho, em vez de colocar um imã aqui, colocar um ganchinho na ponta. Só que crianças muito pequenas, elas ainda não têm tanta coordenação motora suficiente para pescar e acaba ficando frustrada. Mas vocês podem trabalhar de diversas formas. O molde pro projeto tá aqui embaixo, o link tá aqui embaixo na descrição. E se você gostou, curte, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para receber as atualizações. Beijo, beijo.